Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer mais uma vez a todos que têm contribuído aí com o canal, têm se inscrito, têm nos ajudado a divulgar o nosso trabalho. E hoje nós vamos falar sobre fontes históricas. Uma aula muito importante, você vai saber, vamos aqui através de um breve sumário, o que são fontes históricas, fontes escritas, fontes orais, fontes visuais, fontes da cultura material e imaterial. Então, qual a importância de sabermos e conhecermos as fontes históricas? O trabalho do historiador é semelhante ao do detetive. Ao investigar um caso, o investigador usa os vestígios deixados pelos envolvidos, como, por exemplo, o fio de cabelo, um brinco, uma lata vazia. O historiador age da mesma forma, utiliza todos os vestígios ou pistas disponíveis para construir um conhecimento sobre a história. Então, o trabalho do historiador ele é muito semelhante ao trabalho do detetive. Por quê? Porque ele vai buscar vestígios, caminhos, provas, objetos que provem ali aquela existência daquela comunidade, daquele povo, vai descobrir através dos vestígios deixados como se comportaram, aqueles povos, aquelas comunidades. Então tudo isso ele vai descobrir através de quê? Das fontes históricas. Por isso que as fontes históricas são importantes. A definição: fontes históricas são vestígios de toda espécie capazes de refazer a história de uma época. Nós sabemos que através do tempo, com o passar do tempo, as coisas tendem a se modificar, tendem a mudar. Mas embora mudem, muitas coisas são preservadas. E essa preservação, essas coisas que são preservadas são justamente o quê? Muitas vezes vestígios apenas daquilo que era. E é nisso aí que o historiador vai trabalhar para fazer um trabalho direcionado de pesquisa em cima daquilo que ele está buscando conhecer. Então, várias são as fontes. Existem fontes escritas, fontes históricas orais, fontes visuais e fontes históricas da cultura material e imaterial, e nós iremos ver cada uma delas. As fontes escritas são documentos, cédulas de identidade, diários e leis. Os povos da antiguidade, principalmente, eles primavam por diários, escreviam todos as ações que faziam. Então, muitos desses diários, principalmente das pessoas que eram mais letradas, elas são alvos desse tipo de fonte histórica. Também as leis, as cédulas de identidade. Agora, olha só, com cuidado. Existe também algo a ser observado aí. Existem direcionamentos históricos que só acreditam ser fontes históricas as fontes documentais ou escritas. E essa mística, esse jeito de fazer história, ele é ultrapassado. Porque a história dos análises, você vai ver a escola dos análises, melhor dizendo, em 1920, a partir de 1920, ela passou a valorizar. Foi um grupo de historiadores da França que eles passaram a valorizar também outros tipos de fontes históricas, como as fontes orais, visuais e etc. Então, só valorizar o escrito é um erro, porque existiu muitas comunidades no passado que não tiveram a possibilidade de desenvolver a escrita. Então, embora não tivessem escritas, não tivesse desenvolvido a escrita, essas comunidades tinham história.
Então é preciso ter cuidado. Por muito tempo a historiografia só valorizava o documento escrito, desprezando outros tipos de fontes históricas. A valorização dada a outros tipos de fontes só aconteceu depois da Revolução da Escola dos Análises, na segunda década do século XX, como falei para vocês. Então, olha só. E as fontes visuais? As fontes visuais são fotografias, pinturas, desenhos, cartões postais, né? Então você veja, uma fotografia, ela pode ser usada para interpretar o modo que as pessoas viviam daquela época. Por exemplo, quando você vê esta foto aí, que está aparecendo no painel, você logo vê a diferença da família, né, de antigamente para a família de hoje, o modo com que se vestia, a fotografia ainda preto e branco, né? Também os quadros são importantes fontes históricas visuais. Os quadros mostram muito com cuidado, porque também existe o quê? Existe aqueles quadros que foram, na realidade, montados, foram montagens para trazer um heroísmo de indivíduos do passado que muitas vezes não foram heróis, né? Mas que o indivíduo mandava pintar aquele quadro e dizia, olha, eu quero aparecer assim, assim, e ali o pintor iria caracterizar aquele indivíduo como herói. Então, mas, com todo o cuidado devido, os historiadores também interpretam este fato, que isso pode ter acontecido em vários casos, né? Então, veja bem, hoje nós temos uma importante fonte histórica visual, que são o quê? Os filmes históricos, né? Os filmes existem aí diversos filmes que têm uma boa produção, né? A exemplo, Guerra de Canudos é um filme muito bom, até recomendo, né? Para que você assista e você vai ver ali todo o contexto histórico daquela época. Ele e outros filmes são exemplos de fontes visuais. Fontes orais. A oralidade é a fala. Então, as fontes orais são aquelas que podem ser passadas oralmente de geração para geração. São exemplos cantigas, lendas, entrevistas, entre outros. Então, olha a importância das fontes orais. Nessa primeira foto aí, da esquerda para a direita, você tem o quê? Um indígena, né, dando a entrevista. Quer dizer, é um povo que não é caracterizado historicamente pela escrita, mas pela transmissão oral. Então, os indígenas têm eles valorizam muito a questão oral, a questão da fala, né? Da transmissão do conhecimento, da cultura. A contação de histórias, né? As entrevistas são importantes elementos que irão aí ajudar o historiador a usar essa ferramenta. Fontes da cultura material. São objetos, construções, lugares históricos e artefatos materiais que compõem a cultura material. Olha só, a definição de cultura é tudo aquilo que o homem produz, né? Tudo aquilo que o homem produz, que há uma ação humana, se torna algo cultural, né? Então, quando nós falamos de cultura material, é tudo aquilo que é palpável, tudo aquilo que o homem produziu e que nós podemos hoje ver, né? E o que é que acontece? Aí nós temos uma infinidade de coisas. Nós temos edifícios, né? Nós temos construções, nós temos artefatos que muitas vezes são encontrados até soterrados e a arqueologia vai lá, descobre, e muitas vezes, como é o caso dos maias, dos incas, existem muitas construções, né, ali soterradas que foram, com o passar do tempo, um trabalho muito minucioso e ajudou muito a história daqueles povos, né, da Mesoamérica, os povos do Egito também, e, enfim, é uma infinidade aí de riqueza de fonte da cultura material. E a cultura imaterial, o que seria, né? O que seria? É tudo aquilo que é produzido pelo ser humano, mas não é palpável. Ou seja, é uma cultura que é imaterial, não se pode pegar, né? E o que é que nós iremos ver aí? Aí a gente vai ver uma infinidade de coisas. Um modo de fazer uma comida, uma brincadeira, né? Uma festa,
uma dança, um ritmo regional ou até mesmo um ritual religioso, né? Nós temos aí a exemplo a capoeira, né? Que é uma dança, mas também é uma luta, que é é reconhecido já como patrimônio histórico brasileiro, a capoeira, e é uma fonte de cultura imaterial, né? Aí os judeus também, as tradições religiosas, não somente judaicas, mas também islâmicas, né? O cristianismo também tem muita história importante. E a questão da culinária de cada povo, isso mostra muito, né? Muito de cada povo, ok? Então isso seria as fontes da cultura imaterial. E voltando um pouco para a cultura material, existe aqui, eu quis colocar aqui no final da aula, né, um órgão muito importante para a gente poder entender como são preservadas esses monumentos, esses patrimônios. Então você sabia, olha só, o IPAN, ou IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, é um órgão ligado ao Ministério da Cultura que é encarregado de cuidar, valorizar e divulgar os bens culturais nacionais. Então, olha a importância do IPAN, né? Porque ele pega patrimônios que são históricos, né? Edifícios ali, ou até mesmo lugares que são naturais, mas que merecem ser preservados como um bem comum de todos para a nação, e ele é o instituto responsável por fazer o tombamento. Olha só, quando um edifício de reconhecido valor cultural se encontra ameaçado de destruição, os técnicos do IPAN procuram protegê-lo de diversas formas. Uma delas é o tombamento. A partir da data do tombamento, o bem está sob os cuidados do IPAN. Então veja bem aí, né? É difícil mesmo aqui. Então o que é que acontece? Você vai ter aí, quando um edifício, voltando aqui, né, só apenas corrigindo a palavra, quando o edifício de reconhecido valor cultural se encontra ameaçado, né, o IPAN ele vem e tem a legalidade de proteger, ou seja, aquilo ali torna-se agora um bem comum de todos, passa para a mão do Estado administrar, mas agora é um patrimônio, e ele faz o tombamento, né, que é o reconhecimento daquela área ou daquele prédio ou daquela rua, né, daquela praça, enfim. Isso pode ser diversas coisas que podem ser identificadas como um patrimônio da cultura material. Ok? Então, gente, é um prazer, né, poder assim compartilhar um pouco do conhecimento histórico. Continue nos acompanhando no canal História Interativa, curta as nossas aulas e um abraço a todos.